Nós colocamos 3 assuntos em pauta. A inconsistência da proposta, na verdade, não é na proposta da CBS. 2, regressividade e progressividade nas propostas do IBS, incentivos fiscais no ICMS do atacado. Simples assim. Com uma boa risada. Como aquela macarronada. Simples como ouvir. Te amo. Te amo muito. Ou igual um abraço, que o tempo tenta apagar, mas basta um reencontro para tudo se encaixar. E mesmo quando desafiado, mesmo quando o tempo parece não estar do seu lado, e o coração bater apertado, você sabe que não está sozinho. Oi, pai, tudo bem? Máxima Tech, conectando o atacado distribuidor ao varejo. Simples assim. Estou lembrando a vocês que agora já está em vigor a lei dos dados pessoais, proteção aos dados pessoais. Então, todos nós que estamos apresentando aqui, a imagem fica gravada, elas estão protegidas por esta lei, embora as penalidades só entrem em vigor no próximo ano, mas a norma pertinente à lei já está em vigor. Então, só alertando que nós estamos, obviamente, ao aceitarmos participar do evento, autorizando realmente que as imagens possam ser divulgadas. Bom, inconsistência da proposta da CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Nós temos hoje o PIS e a COFINS, e o governo federal propôs que eles fossem extintos através de um projeto de lei, que nós já comentamos aqui nesse espaço, para a criação de uma contribuição una, substituindo essas duas. Os regimes atuais são cumulativos para um grupo de empresas e a alíquota dos 2 tributos é de 3,65. Principalmente as empresas que estão no lucro presumido pagam sobre isso aí a maioria das prestadoras de serviço. E algumas na não cumulatividade, cuja alíquota somada de 9,25, com direito a abatimento de alguns créditos restritos estabelecidos pelas 2 leis, são 2 leis, uma do PIS e uma da COFINS, que diz o que pode ser creditado, ou seja, reduzido a base de cálculo. Isso é que tem trazido os grandes problemas, porque a Receita diz e estabelece o que pode ser creditado, o que não pode ser creditado, a bel prazer. A lei deixa margem a essa interpretação, razão porque o maior índice de ações que diz respeito à Justiça Federal, salvo as ações que têm com execução fiscal, sendo os entes públicos autores, quando entra a iniciativa privada como autora, envolve a questão da não cumulatividade ou dos créditos do PIS e da COFINS. Nós temos a decisão do Supremo Tribunal Federal, questão da base de cálculo, a de maior repercussão, é a exclusão do ICMS da base de cálculo desses 2 tributos. A proposta do governo, obviamente, de imediato ser a extinção desses 2 tributos com a criação da CBS, para suprir essa brecha da exclusão ou da redução da receita em virtude da exclusão do ICMS da base de cálculo dos 2 tributos. Então, se propondo uma alíquota de 12%, e nós comentamos no programa passado que não foi feito estudo para isso aí. Não teve estudo, a União não fez estudo para chegar aos 12%. Simplesmente pegou o 9,25%, tirou o que seria mais ou menos 1,2% da exclusão do ICMS, que repercutiria isso aí em cima
somado ao 9,25, levaria para 10 e pouco, arredondou em 12, generalizando para todo mundo. Então, dentro de estudos demonstrados, nós comentamos no programa passado, o valor poderia ficar ideal para não aumentar a carga tributária em 10,25, 10,5 no máximo. O governo, através do ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que aceitaria que isso ficasse em até 10%. Bom, a proposta é um sistema único, obviamente, para todos, não teria distinção por segmento, e isso é que está o problema, porque o segmento de serviço é o que mais penalizado, que pula de 3,65% para 12%, ou mesmo 10%, o aumento é bem acentuado. O que ocorre é que hoje, esses 3,65%, ele é pago e não gera crédito absolutamente nenhum. E quando passar para os 10% ou 12% ou 11%, seja o que for aprovado, gera crédito na mesma proporcionalidade para os tomadores de serviço, que no preço final não tem uma repercussão tão grande. Também apresenta-se os créditos amplos. O que seria isso? Os créditos amplos, tudo que se adquire como insumo, esses insumos seriam regulados pela própria lei, eles gerariam crédito na mesma proporção, ou seja, em 10%, em 10, 12, conforme seja aprovada a lei final da CBS. As empresas que estão hoje no Simples Nacional gerariam crédito também, para não haver prejuízo, gerariam crédito na mesma proporção do percentual do PIS e da COFINS de hoje, que passaria para ser chamado de CBS, na composição do Simples Nacional. O cálculo também é por fora, é o valor da mercadoria no final, que aplica-se a alíquota por fora pelo valor total da nota fiscal, com a exclusão dos tributos. Então, a norma, a proposta já vem dizendo que não entra na base de cálculo o ISS no serviço e nem o ICMS no comércio. Então, esses dois tributos já ficariam automaticamente excluídos da base de cálculo. E o discurso do governo é simplificar sem aumentar. Ou seja, quer simplificar, extinguir dois tributos, botar o cálculo por fora só sobre o valor cumulativo, o valor agregado, que é o débito menos o crédito, e sem aumentar a carga tributária final. Mas o que tem se demonstrado é que há o aumento da carga tributária em torno de 20%, porque o ideal seria 10% e está se propondo 12%. Mas tem algumas inconsistências ou possíveis questões que poderão trazer problema na relação entre o contribuinte e a Receita Federal do Brasil. É no caso da definição da base de cálculo. O projeto de lei diz que a base de cálculo será definida em lei, conforme a lei que será aprovada, e ela poderá, como hoje já ocorre, trazer uma interpretação equivocada da Receita Federal sobre alguns insumos. Então, é preciso que esta lei traga bem claro todos os produtos, ou todos os insumos, aquisições de serviços, aquisições de mercadorias, para gerar o crédito. Então, tem que ficar muito claro isso na norma final, para que a Receita não tenha o direito de incluir ou excluir, porque se assim for, vai fazer a seu bel prazer, como ocorre hoje com o PIS e a COFINS, e o problema vai para o judiciário sempre. Os créditos seguem o mesmo caminho, que hoje já estão. E também uma das inconsistências é a ausência de estimativa dos impactos setoriais. Então, se nós vamos ter uma aprovação quase que imediata, porque isso é uma lei ordinária. Então, tem uma aprovação rápida. E entra em vigor 6 meses após a sua publicação, obviamente que o planejamento das empresas, que começa agora em janeiro, vai pegar uma mudança de carga tributária no meio do ano, então pode haver sofrer alguma alteração acentuada. Alguns segmentos terão uma pequena redução ou empate, mas outros segmentos precisam realmente colocar esses números na ponta do lápis para que não venha ser pegue de surpresa. Então, esses 3 pontos. A definição da base de cálculo por lei, se não for bem específica,
esclarecendo quais são os itens que entram nessa base de cálculo, para evitar que haja uma interpretação discricionária da Receita Federal. A questão dos créditos, também mesmo caminho, que não haja permissão para que a Receita diga o que pode ser crédito e o que não pode ser crédito. A lei já seja bem clara, trazendo tudo isso para conhecimento geral. E que haja realmente um estudo dos impactos setoriais. Esses 3 pontos resolvidos, evitaria alguma questão judicial logo na entrada em vigor da contribuição sobre bens e serviços. E eu digo para vocês que, embora o governo federal fale em reforma tributária em 3 etapas ou 4 etapas, o que eles estão pretendendo é essa daí. Lá na frente, um pouquinho mais, tirar a contribuição social sobre o lucro e modificar o imposto de renda. Tirar a tributação previdenciária de cima da folha e criar um tributo sobre os pagamentos, ou sobre a questão, a velha CPMF, sobre a movimentação financeira. Essa reforma está caminhando na ideia do governo federal. Regressividade e progressividade nas propostas do IBS. Lembra que nós estávamos comentando a contribuição social sobre o lucro, aliás, contribuição social sobre bens e serviços, que é a proposta do governo federal para substituir o PIS e a COFINS. Esse item 2 aí diz respeito ao imposto que está sendo criado através da PEC 45, da PEC 110, que estão tramitando no Congresso Nacional. Enquanto aquela outra ela é uma lei ordinária, o IBS viria pela aprovação de uma reforma na Constituição Federal para substituir na PEC 45, 5 tributos por um só, e na PEC 110, 10 tributos por um só. O que nós temos visto nas atuações, conforme nós falamos na segunda-feira passada, é que os grandes municípios, os pequenos municípios, os estados, têm trabalhado no sentido de que haja aglutinação dessas 2 PECs, principalmente, que a 7 deixaram para trás, que a 7 é de 2020, para que haja um só texto. E nisso tem algumas sugestões que têm sido levadas como emenda à PEC 45 e outros como emenda à PEC 110. A finalidade do discurso diz o seguinte, que a finalidade da criação desse IBS é garantir a eficiência do sistema, ou seja, diminuir a burocracia, facilitar o trabalho de todos, diminuindo a burocracia sem modificar a carga tributária. Ampliar a equidade entre os cidadãos, estimulando o crescimento econômico inclusivo. Nessa linguagem bonita aí, eu só quero dizer que quero diminuir a carga tributária, que traz a regressividade, que é a carga tributária sobre o consumo, e levar essa carga tributária mais para a renda e o patrimônio, que seria o que eles chamam de progressividade. Então, se você diminui a regressividade, ou seja, diminui a tributação sobre o consumo e aumenta sobre a renda e o patrimônio, vocês estão tributando menos o pobre e tributando mais aquele que tem maiores posses. Então, é esse o estudo e o resumo da ópera nessas 2 PECs que está sendo apresentada. Especialistas diz o seguinte, a desoneração da cesta básica. Então, o ideal seria desonerar a cesta básica. Isso já tem previsão na PEC 45 e na PEC 110. Só que, ao desonerar a cesta básica, todos compraram essa cesta básica desonerada. Não interessa se é rico ou se é pobre. Então, é isso que, conforme o entendimento, causaria uma injustiça social, porque o pobre pagaria o mesmo preço que o rico pagaria. Então, traria uma injustiça social. Aí eles apresentam uma solução ou um paliativo. Isenção personalizada, eu vejo bem, isenção personalizada, através da devolução às famílias cadastradas do imposto pago sobre bens e serviços com controle pelo CPF na nota fiscal. O que é isso? Então, o consumidor ele vai
Hoje tem muita gente cadastrada na Bolsa Família, o governo está querendo criar o Renda Brasil, disse que ninguém podia falar no Renda Brasil até 2022, mas chamou o relator do orçamento e disse, você pode falar, você não está proibido de falar, não. Cria aí a sistemática e fale muito, aí fale mesmo. Por quê? Porque em dezembro acaba aquela contribuição dos R$ 300 e o governo vai ter um ano pela frente que precisa trabalhar muito. Então, em virtude disso, eu dizer, eu não falo, mas você pode falar. Só não pode falar a equipe econômica, nem o pessoal do Poder Executivo, mas do Poder Legislativo está liberado para falar. Então, crie uma solução para que nós possamos criar a renda no Brasil, tirando essa renda família, dessa Bolsa Família, e esse pessoal cadastrado, obviamente que tem um CPF. O que tem de bom nisso é que as aquisições vão ser controladas. Então, as notas fiscais, obrigatoriamente, seja de consumo, seja cupom fiscal, o que for vendido tem que ter a nota fiscal, tem que ter o número do CPF do adquirente. Para quê? Para que esse pessoal cadastrado como pobre, na condição de pobre, vamos chamar assim, ele tem uma devolução de até R$ 66 por mês por CPF na família. Então, por CPF, o que significa que o pobre vai lá no mercadinho, paga tributo normalmente, paga a cesta básica normalmente, não tem desoneração da cesta básica, e ele, em virtude de estar cadastrado como uma pessoa que necessita, vai ter a devolução desse valor. É uma coisa semelhante que ocorre quando um turista vai à Argentina e compra, quando chega no aeroporto, ele tem a devolução daquele valor do tributo que ele pagou em alguns produtos. Lá, quando chega no aeroporto, o turista tem a devolução do imposto que pagou quando adquiriu a mercadoria. Mais ou menos uma coisa semelhante. Então, seria o controle pelo CPF, pelo cadastro da família, e o valor hoje seria limitado a R$ 66 por CPF. Como chegar a esses 66? Foi calculando realmente o custo que teria uma cesta básica para uma família com a renda desse pessoal que está cadastrado. Então, são estudos técnicos feitos por especialistas e que o Damasceno não sabe trabalhar com esses números. Porém, estão postos aí para análise. Então, essa uma proposta intermediária que está sendo feita, já tem emenda dentro da proposta da PEC 45 e da PEC 110 para que a tributação da cesta básica seja igual aos demais tributos e que haja a devolução. Os críticos disso aí dizem o seguinte, que o pobre vai emprestar dinheiro ao governo para receber de volta. E quando é que vai receber? Como é que receberá? Obviamente que a lei precisa estabelecer o prazo para que isso seja devolvido, do jeito que hoje é programado o depósito do Bolsa Família. Então, no mês deve ter até o X dia do mês subsequente para a devolução disso. Obviamente que esse tributo é preciso ver qual é o percentual que será destinado ao Estado, qual o percentual que seria destinado à União e qual o percentual que seria destinado ao município para que essa devolução fosse proporcional. Obviamente que quando nós falamos de tributação da cesta básica, nós estamos falando basicamente hoje de ICMS. E por falar de ICMS, então o IBS relativo à parcela que seria destinada ao Estado. Então, é essa a questão que estão sendo analisada do que diz respeito à regressividade e à progressividade nas propostas ligadas ao IBS. Acontece que nós também comentamos segunda-feira passada, que os grandes, digamos, a Secretaria de Finanças das capitais, são 26 capitais, tem um presidente, a associação tem um presidente, que é o Vitor Pupi. Eles procuraram o senador Major Olímpio, que era o líder do governo, agora não é mais, né? E apresentou uma PEC, a PEC 144, no bojo. Ele apresentou uma emenda no bojo da PEC 110. A emenda 144 no bojo da PEC 110. É uma proposta intermediária. O Simplifique Já, ele é o seguinte, ele não quer extinguir imposto nenhum. Quer deixar o ISS,
quer deixar o ICMS e o governo não quer mexer no dele mesmo, então continuaria como estava. Para isso acontecer, não precisa de emenda constitucional. Tudo passa a ser lei ordinária que pode ser aprovada imediatamente. O ISS, hoje já tem a lei complementar número 116, então ele seria aplicado para todos os municípios do país, de forma de uma legislação central, tirando a liberdade dos municípios criarem. Os municípios poderão variar somente a alíquota de 2% a 5% na sua base para os tipos de serviço. Isso é o que o que querem, ou seja, a Secretaria de Finanças das capitais. Os estados ficariam com seu ICMS, com o nome de ICMS também, e simplesmente com uma legislação federal. Hoje nós temos a Lei Candir, mas essa Lei Candir tiraria dos estados o poder de criar, por lei ordinária locais, os tributos. Esse tributo seria por uma lei nacional, e essa lei também ficaria limitado o espaço para o governo. Seria organizado por um comitê no modelo do que está sendo proposto pela PEC número 110, que hoje já existe, que é o Comitê Geral do Simples Nacional, CGSN. Então, seria formado por representantes dos estados. O município já estaria fora, porque o município ficaria com seu ISS. Quem está aplaudindo essa proposta é o ministro Guedes, porque segue exatamente do mesmo rumo que está seguindo a proposta do governo na criação da CBS. Então, o governo criaria a CBS e possivelmente o imposto sobre movimentação financeira. O ICMS seria modificado da sua essência, tirando as obrigações acessórias, facilitando a apuração por um valor agregado, sendo definido melhor quais são os insumos, quais são os créditos, mesmo modelo da CBS. O ISS, por ser não cumulativo, então não teria. É um percentual fixo em cima do tipo de serviço. Essa é a proposta intermediária que já está tramitando no Congresso Nacional, através do Senado, na PEC 110, por emenda proposta pelo senador Major Olímpio, através da emenda 144 de 2020, apresentada agora recentemente. Então, essas são as novidades que nós temos na reforma tributária que está tramitando. O terceiro item que nós colocamos é a questão da proposta de prorrogação, projeto de lei de prorrogação dos incentivos fiscais para o ICMS do atacado. Como nós vemos comentando, a previsão é que termine todos os incentivos fiscais no dia 31 de dezembro de 2021, 2022, eu fiquei na dúvida. 2022, né? De 2022, de 2022, e nós fizemos, foi entregue a pedido da região Nordeste, ao Toinho lá da Bahia, um projeto. E esse projeto, conforme foi discutido recentemente, através desse espaço, houve a possibilidade de o Juliano querer que a ABAD incorporasse e levasse a mão. Para a ABAD incorporar, era preciso que houvesse uma enquete. E essa enquete foi feita pelo Juliano. Nós colaboramos na busca das respostas e foram obtidas as 27 respostas. Eu vou colocar na tela para conhecimento dos senhores. Está aí. Nós temos 25 favorável e 2 unidades desfavorável. Nós temos o Pará e o Amazonas, que não concordam, alegam que não tem na sua base nenhum incentivo fiscal. O Pará, inclusive, na sua correspondência dirigida ao Juliano, diz que, pelo contrário, os estados vizinhos estão invadindo a base dele para vender com preço subsidiado, trazendo prejuízo, já que o governo do Pará não dá incentivo nenhum para o setor atacadista. Manaus segue a mesma linha do Pará, dizendo do mesmo jeito que lá não existe benefício fiscal. Até porque lá no Amazonas nós já temos os incentivos fiscais da Zona Franca. Então, é um pouco difícil você dar mais de um incentivo fiscal numa região onde já é bem incentivada. Então, é essa a decisão
nós temos 25 entidades favoráveis ao projeto e 2 que são contra o projeto. E agora nós vamos encerrar por aqui para começarmos o nosso debate. Vamos ver se o Toninho já está na tela, se ele já chegou, ou o Juliano. O Juliano ia participar de uma reunião. Vamos ver se o Toninho já está. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Marcelo. Pronto. Boa tarde, Toninho. Desculpa aí o atraso, estou na reunião da Vaga sobre Marketplace, mas eu já recebi a lista também, só que eu vou comentar aí. Então, tivemos aí 25, né? Tinha uma dúvida aí sobre o Rio Grande do Norte, mas eu liguei para o presidente. Confirmou por escrito. São só de tempo que dando resposta para confirmar. Os outros 2, se pudesse repetir, pelo que eu ouvi bem, tem que ter uma posição aí tanto do Amazonas como do Pará, a não participação é irreversível, que se foi a carta de Juliano, não tive com ele ainda. Eles mandaram a correspondência para o Juliano, eu recebi cópia desse documento, a Márcia, que está nos ouvindo aí, pode confirmar. Mas eu recebi cópia do documento também, onde eles expressam que, em virtude do governo não conceder qualquer incentivo e nem abrir negociação com o setor para dar nenhum incentivo, eles, por não ter benefício nenhum, se colocam contrário, já que hoje nem tem. Então, permanecer ou não permanecer, para ele não seria vantagem nenhuma, nem desvantagem também. Razão porque eles não votaram favorável. Só esses 2 estados. Agora, só uma pergunta, eu não tive com a Juliana ainda, né? Porque a resposta também saiu agora, perto de meio-dia, porque a Márcia compartilhou a atualização, né? Vamos ter tempo hábil, nós teríamos a reunião logo após as 14 com a BAD. E aí o Juliano não está, né? Você vai fazer uma pergunta para ele, se ele tentou uma comunicação direta com esses 2 estados, com essas 2 filiadas, porque como foram 25 adesões, né, só 2 é muito pouco. Eu não sei se a gente poderia fazer essa interpelação, porque chegar lá com a BAD com 27, eu acho que seria bem mais próprio, a gente queimaria aí uma etapa interessante. O Juliano não tem como funcionar, porque realmente foi a cargo dele, eu fiquei responsável pelo Nordeste, e aí eu queria essa função. Acho que vale a pena a gente entrar em contato, o Juliano entrar em contato diretamente, para a gente tentar essa devolutiva, porque agora nós já estamos com um trabalho concluído que nós começamos na semana passada. Mas eu, assim, o número de adeptos foi muito interessante, né? Praticamente todos. Eu acho que, se não influencia, né, nem desinfluencia, não tem mal algum, seria interessante conversar, porque de repente eles podem aderir, não tem mal nenhum se eles vierem aderir. Qual é a solução? Toninho, nós estamos com o Paulo do Pará no grupo aí. Se ele quiser usar da palavra, né, poderíamos ouvi-lo. Tá bom. Olá, boa tarde. Desculpe, acabei me atrasando na entrada aí, pelo lado do trabalho. Eu acredito que o presidente está falando da posição aqui da ADAPA, né, em relação ao projeto, né, de prorrogação dos incentivos. Teve uma reunião de diretoria, uma discussão bem forte em cima desse ponto. E, assim, aquilo que já comentei com vocês outras vezes, né, a gente vive aqui no Pará uma situação um pouco diferente, não sei se da maioria ou de boa parte dos estados, né, que, além de possuírem incentivos bem interessantes, favoráveis, a gente tem uma posição geográfica favorável também do ponto de vista logístico, né? O Pará, ele é meio que fim de linha, ou quase fim de linha em termos de logística. Fora isso, a gente internamente tínhamos um incentivo Ficou mudo, Paulo. Estamos ouvindo. Então, e assim, infelizmente, a gente vem no histórico
principalmente depois, inclusive depois da edição da lei complementar, que acabou com a única, vamos dizer assim, ferramenta que o Estado tinha para amenizar um pouco esse impacto, né, que era a glosa crédito. Então, a partir daí, a gente nem isso a gente tem mais como ferramenta para um mínimo de defesa dos interesses dos associados nativos ou instalados no Estado do Pará, né? Então, em razão disso, na condição que está hoje, na forma como está hoje, com incentivos dos estados, principalmente estados vizinhos, bem substanciais, nada contra, eu diria até pelo mérito deles de terem conseguido brigar isso, discutir e conseguido isso em seus estados, né? Mas a gente concorda aqui, por exemplo, com o Maranhão, que tributa uma operação interestadual em 2%, né? Como é que a gente vai conseguir concorrer internamente dessa forma, né? Não há possibilidade, e eu acredito que vocês concordam, que não há possibilidade de a gente ter... Travou, Paulo. Eu acho que ele concluiu, né, Tony? Dá para a gente avançar enquanto ele volta. Sim, sim. Ok. Entendemos. Que talvez seja uma posição parecida também no Amazonas, né? É dada a definição mediante reunião de diretoria, né, lá dos seus desdobramentos. Eu acho que mediante isso podemos dar o seguimento. Agora, submeter aí a ABAD e já darmos os passos aí próximos para vamos entrar no projeto. Eu só pediria, Toninho, aquele texto que eu enviei para todos, quando eu fui botar a data da lei, em vez de botar 2019, eu botei 2919, parece, 2917, em vez de 2017, viu? Então, nessa época, não sei se ainda vai estar vivo para ver, mas só corrigir erro de redação, tá bom? Quando for o projeto lá onde colocamos qual era a lei a ser modificada, é a lei complementar número 160 de 2017, eu botei de 2917, está longe, né? Um pouco, só 900 anos, só Matusalém que passou tanto tempo. Então, só para corrigir isso aí. Muito bem. Alguma coisa mais sobre o nosso projeto? Está em discussão. Só uma curiosidade, agora essa carta vai para a ABAD dar a resposta, é isso? Toninho. Essa planilha com todas as entidades? Nós vamos submeter a ABAD, já tínhamos iniciado a discussão, não houve unanimidade, né, infelizmente, dos estados, por seus motivos próprios, e a gente vai dar, né, um encaminhamento para a ABAD, em comum, né, a ABAD se abstém nessas questões de CMS, então a esperança da unanimidade para ter a facilitação. E vamos pegar o retorno, se esse for o entendimento, realmente da ABAD não encampar aí, o segmento do projeto, nós iremos dar o segmento, né, aí com as filiadas que aceitaram. Esse é o caminho, né, doutor? O que ficou decidido, só para recapitular, para que não haja retorno, Cristina, surgiu a ideia do Juliano, a função dele, a ABAD, e o Toninho é o representante do Nordeste, então, de levar o assunto para a ABAD. Se a ABAD quiser assumir o patrocínio e avançar com isso, ok. Se não, as entidades, as 25 entidades, trabalharão por si só. Então, o Nordeste apresenta, ou o Sudeste apresenta, e feito isso, quando tiver o número do projeto de lei, todos nós, as 25, trabalharão. Então, nós fazemos esse meio de campo através desse espaço aqui, para que nós trabalhemos as nossas bases para a aprovação do projeto. Ou seja, independente, nós vamos aqui escolher o caminho. Se a ABAD vai patrocinar e seguir avante,
ou se nós mesmos, por conta própria, as 25 entidades vão trabalhar nesse sentido. O Toim, como sendo representante do Nordeste, e o Juliano, que é o vice-presidente para esse segmento lá dentro da ABAD, submeterão a presidência e a diretoria para o parecer. Se eles quiserem assumir, obviamente, nós vamos trabalhar juntos. Se não, trabalharemos quase que juntos, porém, todos fazendo o seu papel. É isso, Antônio? Eu entendi. Eu só queria colocar só um adendo, que teve uma unanimidade, no meu ver. Porque as 25, todas elas têm incentivo. Lá, Amazonas e Paraná nunca teve. Então, eu acho que houve uma unanimidade, sim. Pará, né? Nunca teve. Então, houve uma unanimidade. Só essa colocação que eu gostei. Isso aí, verdade. Bom, parabéns pelo raciocínio. Vai nos ajudar na argumentação aí com a ABAD. Mas, de qualquer forma, foi esse ritmo que nós escolhemos. Agora a gente já está, acho que caminhou bem. Vamos dar o seguimento. E aí, doutor Damasceno, acho que nós precisamos agora ter de entendimento por onde nós vamos dar entrada nesse projeto. Ficamos aqui na discussão de buscar deputado Efraim, ou o deputado aí, me parece que da Paraíba, me parece. Né? E aí a gente delinear juntos qual é o melhor caminho, darmos seguimento. Acho que a resposta da ABAD é bem séria, já vai colocar isso para apreciação imediata, não tem muita dificuldade. Pronto, a gente vai manter o assunto na pauta da próxima segunda-feira e ver o que ocorre durante essa semana. O Toim e o Juliano ficam encarregados das missões. Perfeito? A nossa parte em termos de colaborar com essa pesquisa, você viu que avançou bastante, então nós conseguimos concluir durante a semana e eu acho que esse assunto nós podemos partir para frente e deixar para a próxima segunda-feira a gente já tomar a deliberação final. O que vocês acham? Todos de acordo? Então, Antônio, fica assim, tá bom? Sandoval? Tá bom. Então, estamos bem, caminhamos assim. Eu não queria perder a oportunidade, e isso é do interesse de todos nós, mas o Toinho veio de uma reunião que, se ele puder usar 3 minutos do nosso tempo, só para falar um pouquinho como é que evoluiu essa coisa do trade, do Marketplace. Como é que fala? Marketplace. Marketplace da ABAD, acho que teve uma reunião hoje, então, se você puder só comentar conosco, que é do interesse de todo mundo, né? Isso aí é da ABAD, portanto é nacional. Gostaria de saber, por exemplo, gostaria muito de saber o que foi que evoluiu, se vocês tiveram uma reunião há um mês e pouco atrás, e tiveram outra hoje, se você puder dar uma passada aí, seria interessante, por favor. Sim, claro, Samuel. Já a terceira reunião, a ABAD montou um grupo para tocar esse projeto de Marketplace, é muito importante, porque nós precisamos estar nessa nova era aí da conectividade, né, do e-commerce, da venda digital, e contratou, né, um especialista de mercado, e a gente vem numa discussão muito proeminente, proveitosa, né, já está bem avançado, já discutimos hoje sobre as possíveis plataformas, as possíveis parcerias, pegando o exemplo aí da APAS, que já está, inclusive, com o Marketplace, né, a APAS desenvolveu aí uma ferramenta muito acessível para os seus associados para entrar nesse mundo digital, que não é um mundo muito, principalmente de um custeio muito barato, mas quando a gente une as forças, consegue sair a determinada realização. Então, nós vamos para a 4ª reunião, né? Ficou definido hoje já a apresentação de algumas plataformas que a gente pode buscar para parcerizar, como a Vetex e outras plataformas aí multinacionais. Discutimos também sobre o modelo de negócio, né? Como é que seria essa situação de um portal, né? Um portal da ABAD, onde você vai fazer venda aí através do e-commerce, como é que seria o comportamento dos distribuidores, né? Em cada região, o cliente ia acessar esse distribuidor de que forma, utilizando o CEP, como é que seria essa situação da condição comercial, se também entraríamos também já pensando no B2C, né, que é a venda também direta para o consumidor, e talvez usando a bandeira da ABAD isso seja possível, porque eu como distribuidor aqui, se eu for vender direto para o consumidor,
os meus clientes vão criar um problema sério, né, aqui na minha área de atuação. Mas se fosse via um portal da ABAD, não teria essa dificuldade, né? Porque o nosso cliente, o varejista, não liga a gente diretamente, né, o portal se fosse ABAD. Então, a discussão foi bem interessante. Nós vamos para a quarta reunião, acredito, esse ano ainda, eles já querem estar com todo esse escopo pronto e desenhado, né? E isso, assim, nós somos um grupo de estudos, mas como você falou muito bem, Salvador, é para toda a ABAD. Só está afinando, aí sim disponibilizar para todos. Esse aí é o caminho. Obrigado. Muito bom, obrigado, Toninho. Bom, esse assunto, acho que alguém mais quer comentar sobre o item, ou algum questionamento sobre a reforma? O COFAS aprovou recentemente os convênios 77, 79, 86, 87 e 88, autorizando 12 estados a conceder parcelamentos especiais de ICMS com redução de até 95% dos juros e multa. Os estados são Rio de Janeiro, Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Espírito Santo, Mato Grosso e Acre. Também esses estados poderão reativar alguns parcelamentos que foram feitos em virtude da pandemia. As empresas perderam ou ficaram inadimplentes. E também, última notícia aqui para nós, o Supremo Tribunal Federal começou o julgamento da exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o faturamento, aquelas 17 segmentos que contribuem não sobre a folha, mas sobre o faturamento. O relator Marco Aurélio Melo deu o voto favorável e esta semana eles concluem o julgamento para retirar o ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária desses segmentos que contribuem para a previdência sobre o faturamento. Então, são decisões recentes do Supremo Tribunal Federal.